Bolsonaro queria fuzilar a FHC pelos mesmos motivos que hoje poderia ser fuzilado. O Brasil é roubado desde o descobrimento. Essa é uma verdade absoluta. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda já nos saquearam por bastante tempo. Depois, há mais de meio século, vieram os Yankees nos saquear. Tanto que na campanha O Petróleo é Nosso, lá estavam as multinacionais de petróleo, americanas e seus aliados, tentando nos barrar. Mas aí não conseguiram, pois pela lei criada por essa nossa campanha, O Petróleo é Nosso, criamos a Lei 2004 de 53. A Petrobras deteve o monopólio estatal do petróleo. Depois, abrindo o monopólio do petróleo por 14 anos, pelos contratos de risco do general presidente Ernesto Geisel, de 75 a 88, 83% das áreas sedimentares do Brasil foram abertas à exploração. Então vieram as multinacionais de petróleo, as quais por mais de uma década não descobriram nada relevante. Não foi por falta de competência, é que os investimentos na área de petróleo são altíssimos. Só para se terem uma ideia de custo, o primeiro poço do pré-sal de Tupi, hoje chamado de Lula, custou a Petrobras 240 milhões de dólares. Hoje a Petrobras já perfura por 60 milhões de dólares. O indicador que mede quanto se gasta de extração do barril de óleo atingiu níveis sem precedente no terceiro trimestre. 5 dólares por barril contra 6 dólares nos 3 meses anteriores, segundo os dados da Petrobras. E o pré-sal é a maior descoberta de petróleo do mundo contemporâneo e já responde por mais da metade da produção nacional de petróleo. Agora sabemos que os estadunidenses e seus aliados têm visão futurista, pois são essas mesmas multinacionais que hoje estão tomando conta do nosso petróleo. De graça, ou seja, depois de o Brasil investir fortunas do dinheiro dos brasileiros. A FHC também quebrou o monopólio do petróleo, embora Ernesto Geisel tenha quebrado o monopólio. Porém, os seus contratos de risco eram muito mais decentes que a lei de FHC 9478 de 97. Com Geisel, a busca do petróleo começava do zero. Entretanto, a FHC criou uma lei conhecida como a venda do bilhete premiado. Por essa lei são oferecidas nos leilões de petróleo áreas já pesquisadas pela Petrobras com presença grande de petróleo. E pela lei de FHC, o petróleo era nosso no subsolo, mas depois de produzido, pertencia ao operador, normalmente gringo. Para tentar resguardar o Brasil, Lula, em cujo governo foi descoberto o pré-sal, criou a Lei de Partilha 12.351/10, que garantia que a Petrobras seria operadora de todos os campos do pré-sal, garantia também royalties de 75% para a educação e 25% para a saúde, no mínimo 30% de petróleo de cada campo do pré-sal seria nosso, ou seja, mesmo produzido por empresas, extraído, estrangeiras, o petróleo continuava nosso. Além disso, a lei de partilha introduziu o conteúdo local, um dos itens mais importantes da lei, pois pelo conteúdo local, navios, plataformas, sondas, maquinário em geral seriam construídos no Brasil, gerando investimentos, emprego e renda e arrecadação gigante de impostos para a União, Estados e municípios. Mas assim como no governo de FHC,
Agora, com Bolsonaro, navios e plataformas são construídos no exterior, gerando emprego e renda aos gringos. Os americanos e seus aliados e os entreguistas brasileiros então perceberam a necessidade de afastar do poder Lula e Dilma. Do contrário, eles não teriam acesso ao petróleo brasileiro. Antes de Aécio Neves, Dilma chegou a disputar a eleição com o tucano José Serra e derrotá-lo, quando este havia prometido à Chevron americana vantagens ilícitas em prejuízo da Petrobras. O Wikileaks já havia denunciado a tramóia de Serra, mas derrubaram Dilma e José Serra então articulou e criou uma lei, a 4567/16, mudando para pior a lei de partilha e de forma criminosa e entreguista. Assim, depois de ser afastado Dilma e Lula, vem Bolsonaro, que quando deputado queria fuzilar a FHC por entregar as estatais e nossas reservas petrolíferas. Hoje, o presidente Bolsonaro faz pior. Com Bolsonaro, os americanos e seus aliados já compraram a preço de banana a BR Distribuidora, nossos principais dutos, o NTS e o TAG, e Bolsonaro anuncia ainda a venda, e eles estão de olho, os gringos, né, na metade de nossas refinarias. Ou seja, os americanos e seus aliados já controlam os postos BR, os dutos que transportam os derivados de petróleo Brasil afora e querem comprar nossa refinaria. Nosso prejuízo não está sendo maior porque o mega leilão do pré-sal, para nossa felicidade, foi um fracasso e acabou a Petrobras arrematando a maior parte do pré-sal, que já era nosso. Não satisfeito em entregar a Petrobras aos americanos e seus aliados, Bolsonaro se alia aos Estados Unidos, ameaçando a Venezuela com guerra, para que os Estados Unidos se apossem das maiores reservas petrolíferas que estão na Venezuela, o que aguça a cobiça americana. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário e replique esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.